No dia 16 de março, nós completamos exatamente 35 anos de uma das maiores tragédias, de uma das maiores trapalhadas e um dos maiores absurdos econômicos da história do nosso país. Vem comigo que eu vou te contar brevemente essa história. Nós estamos falando dos primeiros meses de 1990, momento no qual o Brasil está passando por uma transição de governo, do governo Sarney para Fernando Collor de Mello, recém-eleito. O cenário econômico é desastroso. Para vocês terem uma ideia, a inflação no mês de março de 1990 fechou na casa dos 82%. Ou seja, as pessoas estavam vivendo um cenário no qual elas iam no supermercado, sei lá, dia 20 para comprar um produto, e no dia 21 o preço desse mesmo produto já tinha sido retabelado para mais, por conta da inflação que corroía o poder de compra das pessoas por completo. Diante desse cenário de caos completo, evidentemente o governo era incitado a tomar uma medida incisiva e forte para mudar essa situação. E aqui entram duas figuras muito emblemáticas na história do nosso país. Zélia Cardoso de Mello, a ministra da Fazenda dessa gestão do Collor, e o próprio Fernando Collor de Mello, que respondia enquanto presidente da República. Então, basicamente, a equipe econômica da Zélia chegou à conclusão de que a principal causa dessa inflação altíssima era a grande disponibilidade, a grande oferta de moeda dentro da economia. Que se você conseguisse tirar um pouco da moeda em circulação, conseguir congelar esses valores que circulavam na economia, você conseguiria fazer com que os preços dos produtos baixassem e, consequentemente, a inflação diminuía. Então, qual foi a ideia que eles tiveram? Esse choque do plano Collor, ele limitou os saques e as movimentações financeiras a 50 mil cruzeiros, a moeda que estava entrando em vigor na época. Pela cotação daquele tempo, isso seria mais ou menos uns 5 a 6 mil reais, ou seja, se você tivesse qualquer valor na sua conta bancária acima desse montante, você não poderia movimentar, você não poderia ter acesso a esse dinheiro. Esses valores ficaram retidos e eles foram parar na mão de investidores e principalmente na mão do governo. A promessa do governo Collor era que esses valores seriam retidos por 18 meses e havia a previsão da liberação desses valores em 12 parcelas, com correção monetária e juros de 6% ao ano. E por que o plano não deu certo? A gente pode elencar diversos motivos, mas dentre os principais, como a gente pode justificar a falha do plano? Em primeiro lugar, o plano ele não atacou as causas estruturais da hiperinflação. Ele olhou para um ponto que existem diversas teorias da inflação, que eu poderia ficar horas falando sobre teorias da inflação, mas existe sim uma teoria da inflação que argumenta que uma das causas da hiperinflação é o excesso da oferta de moeda dentro de uma economia. Mas esse não era um problema estrutural da inflação. E esse mini choque que o governo quis dar na economia, no sentido de vamos tirar a moeda de circulação por um tempo, causar uma mini crise que poderiam fazer com que os preços baixassem, não deu certo, porque a crise se estendeu de uma forma profunda que poucas vezes foi vista na história do capitalismo, eu posso dizer assim. O PIB em 1990 teve uma retração de 4,3%, um índice terrível. Muitas empresas dependiam do capital de giro desse valor que ficou bloqueado, ou seja, muitas empresas foram à falência porque o governo destruiu o capital de giro que elas tinham, causando o desemprego em massa. Uma das consequências do plano Collor foi o desemprego em massa, já que muitas empresas faliram. E além de não ter resolvido o problema da inflação, porque em junho de 1990 e o plano foi aplicado em março, no mês 6 a inflação ainda era de 20,3%, ou seja, uma inflação altíssima, fora a questão da social, da economia, porque as pessoas criaram uma desconfiança enorme em cima do governo. Cerca de 20 milhões de brasileiros foram afetados por esse bloqueio, e isso criou um caos, um pânico completo na sociedade, porque pessoas que tinham a economia da vida inteira nos bancos, seja para comprar um imóvel, seja para comprar um carro, se viram absolutamente sem nada do dia para a noite, o que gerou um caos social muito grande e culminou no impeachment do governo Collor 2 anos depois. E por fim, uma das perguntas que vocês devem estar se fazendo, né? O que aconteceu com o dinheiro das pessoas? Onde foi parar o dinheiro no fim das contas? Em 2023, ou seja, 33 anos depois do que aconteceu, cerca de 470 mil brasileiros tiveram o direito de reaver as perdas econômicas que eles tiveram durante o governo Collor. A Frente Brasileira pelos Poupadores, que é a FEBRAPO, conseguiu um acordo e a quantia de ressarcimento das pessoas pode variar entre 3 a 100 mil reais, dependendo do quanto dinheiro a pessoa tinha na época do confisco.
Vale lembrar que as pessoas têm o direito de entrar com a documentação no nome delas ou de pessoas falecidas, né? As pessoas que seriam herdeiras desse montante, para reaver esse dinheiro a partir desse acordo que foi feito. Vale a pena salientar que esse acordo de adesão ele é voluntário, ele é gratuito, e caso as pessoas ainda não se sintam contempladas por esse acordo, elas podem esperar pelas suas ações no Supremo, no STF, só que o prazo é indeterminado, já que o julgamento está parado. E por fim, eu acho particularmente que isso é uma situação inimaginável nos dias de hoje, que caso o ministro da Fazenda ou o presidente da República viessem com um projeto, uma ideia parecida com essas pessoas seriam presas por crime lesa pátria. Eu acho que hoje em dia é muito claro que a interpretação constitucional e de direito dentro da doutrina é de que isso é crime contra a nação. Então, a gente espera que fique o aprendizado, que fique a lição para os gestores públicos de como lidar com problemas desse tipo e que façam completamente diferente do que foi feito nos anos 90, por iniciativa da Zélia e do Fernando Collor de Mello, que, basta fazer um adendo, ainda esteve envolvido na política como senador depois do que aconteceu.